capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Esta quarta-feira, como todas as quartas-feiras, é denominado esse culto quarta-feira de poder. Poder do quê? Poder de Deus para a nossa vida, né? Não um poder para nos fazer ser melhores do que os outros, ou um poder para buscar riquezas financeiras ou coisas semelhantes. Não. É o poder que a palavra de Deus tem também de ministrar os nossos corações e nos curar e nos despertar e nos alertar em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Ok. Isaías 43. Se eu falar para você cauterização, qual é a ideia que você tem de cauterização? Sim, uma cicatrização, algo que deixou, estancou, parou, deixou de fluir, algo que depois que foi colocado a situação de cauterizar, até fica uma marca, mas não produz dali para frente alguma coisa benéfica ou maléfica que poderia acontecer. Quando muitos de nós vamos passar por cirurgias, por procedimentos, em alguns casos existe e exige a necessidade de cauterizar. Isso significa que não vai haver mais dali para frente algum tipo de circunstância que poderia ser comum. Quando você corta, por exemplo, era comum nas cirurgias antigas se cauterizar, que aquilo trazia uma cicatrização e muitas vezes ficava marca, um sinal de que ali aconteceu algo. Mas eu quero falar com os irmãos algo que Deus tem incomodado o meu coração. E parece não, nós lutamos, não é contra as coisas naturais, mas contra as espirituais. Você sabe que uma das coisas que impede um homem, uma família, uma igreja, uma empresa de crescer, é a cauterização da mente. É quando a gente se acostuma, se bloqueia com algo e dali para frente nada flui mais, nada acontece mais. Eu não preciso citar nomes, mas quem é da cidade vai se lembrar de algum supermercado que na década de 70, aqui em nossa cidade, eram os maiores. E que naquela época não existia uma concorrência à altura para eles. Então eles eram os maiores. As pessoas vinham dos 4 cantos da cidade para alguns bairros e ali elas faziam suas compras, suas despesas a nível de despensa, e a coisa ia muito bem, e foi bem. Mas durante um tempo a mente empresarial de alguns achou que aquilo era o máximo, que aquilo estava garantido dali para frente. E quem é da cidade, eu sei que em outras cidades isso acontece também, viu que de repente chegou um mercado maior, um menor foi crescendo, foi gerando filiais, e de repente aquele que um dia dominou, ele não domina mais, porque ficou parado na metodologia, ficou parado naquilo que estava acontecendo. Você sabe que na Bíblia existem situações em que Deus criou para alguns momentos. Eu te dou um exemplo. A Neustã, que é uma das referências quando Israel pecou, rebelando-se contra o Senhor no deserto e trazendo alianças com aquilo que o Senhor tinha proibido, houve uma praga de serpentes que veio e tocou, e houve grande morte sobre a nação de Israel. Aí Deus usa Moisés e fala: ela construa uma haste, uma cabeça, uma serpente, e põe na ponta de uma lança, para que todo aquele que olhar com fé saiba e seja curado. Aquilo funcionou para um tempo, que significava o sinal de rebeldia da nação.
A nação se perdeu um tempo e todo aquele que olhasse para Neustã, com fé seria curado. Mas aquilo foi para onde? Para ali. Não foi para frente. Mas Israel resolveu, algumas pessoas, usar da Neustã como algo de idolatria. E o Senhor condenou isso. Houve outras situações, por exemplo, Gideão, quando ele constrói uma estola, e funcionou por um tempo, depois de um tempo que ele até passa, as pessoas querem ficar olhando para aquela estola e idolatrando como se aquilo funcionasse. E aí você percebe que houve um tratar de Deus, uma repreensão. Tem coisas que funcionaram e ainda funcionam por ação de Deus para um tempo, não para sempre. O maior problema que nós podemos criar para o Espírito Santo, eu não diria o maior, mas um dos problemas, é que Deus nunca está limitado ao que Ele já fez. Ao que Ele já fez. Deus não está limitado aos milagres que Ele fez no passado. Ele é o Deus de ontem, o de hoje e será o de amanhã. Amém ou não? Deus é imutável. Deus não muda. Quem muda são as pessoas. O Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que abriu o Rio Jordão, Deus que mandou pão do céu, Deus que ressuscitou Lázaro através da palavra de Jesus, Ele continua o mesmo. Agora, quando o povo se coloca cauterizado na mente, veja o quanto essa cauterização da mente trouxe de perda de tempo, porque a nação resolveu se rebelar contra o Senhor por algumas coisas, mente cauterizada. Você consegue imaginar você comendo pepino e alho e cebola todos os dias, que eu gosto, mas como a única fonte de alimentação? Quando vieram as primeiras lutas, as provações no deserto, sabe qual foi a declaração daquele povo? Por que você nos tirou do deserto, lá do Egito, para a gente morrer aqui? Antes fosse preferível nós e nossos filhos ficar lá, na escravidão. Mas lá a gente tinha água, a gente tinha cebola, a gente tinha alho, tinha pepino. Veja que Deus está fazendo uma obra diferente na vida deles. Mas a mente está onde? A mente está presa lá atrás. A mente está presa no passado. Acompanhe o raciocínio. Por mais que Deus estivesse usando e apontando para um futuro que era Canaã, havia um povo que estava no meio das pessoas, mas a mente não estava disponível. A mente não estava aberta. A mente sempre se referia às coisas lá de trás. A mente de algumas, e a Bíblia fala que é um misto de gente, sempre se expressava assim: mas em tal época, mas no passado, mas lá no Egito, a gente tinha isso, tinha aquilo. Veja, Deus está levando as pessoas para uma terra nova. Deus está trazendo um caminho novo, porque é um caminho que eles nunca fizeram. Compreende isso ou não? Israel nunca tinha saído do Egito e andado por aquele caminho para chegar em Canaã. Deus os conduz. Aí você vê Deus mandando durante o dia uma nuvem que os protegia do calor intenso, e à noite aquela coluna de fogo que também os guardava. Deus fazendo coisas diferentes, Deus fazendo prodígios. Agora há pouco a nossa irmã ministrou sobre a oferta e falou sobre o que é 40 anos andando com as mesmas sandálias, as mesmas roupas. Escute, nesta trajetória que eles estavam, não houve assim, fábrica de roupa. Não houve circunstâncias e situação
para que eles pudessem construir um outro vestuário. Pelo contrário. Então as crianças usavam a mesma roupa, a roupa ia crescendo milagrosamente, conforme eles iam. Tem calçados, pelo menos de todo mundo é assim, que passado um tempo, seja lá de boa qualidade, ou às vezes nem tanto, que passado um tempo, ele começa a desgastar. E o povo que estava no deserto não viveu esse desgaste. As sandálias não envelheceram, as roupas não envelheceram. Milagrosamente, Deus foi gerando coisas milagrosas sobre ele. Mas quando aquele povo não se deu conta, eles passaram a murmurar por aquilo que ainda não tinha acontecido. E começaram a reclamar, sem olhar para trás daquilo que Deus fez, ou que Deus estava fazendo. Aí Deus, nas águas de Mara, o Senhor purifica aquelas águas. Trabalha no sobrenatural para aquela água que era uma água não potável, mas era uma água necessária para que eles estivessem ali. Como que era necessária? A água era amarga, mas Deus purificou. Alguns estudiosos dizem que essa caminhada pelo deserto há um consumo excessivo de cálcio. E aquelas águas que estavam ali na condição primeira, apesar de não saudáveis, elas possuíam um alto teor de cálcio. Então olha como são as coisas. Deus, até nesses detalhes, Deus cuidou. Porque andando no deserto, aquilo que lhes faltar fisicamente, o Senhor proveu uma fonte, mas eles reclamaram. Você vai olhar no texto, e em vários textos bíblicos, e nós vamos perceber quantas coisas o Senhor fez pelo povo. E sempre reclamações, sempre murmurações, sempre uma mente pequena, uma mente cauterizada. O texto que nós vamos ler agora é uma palavra do Senhor de esperança, uma palavra de grandes coisas que Ele estava a fazer naquela nação e que Ele ainda fará também em nossa nação, em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, quando a mente para de viver, ela não acredita mais. A mente fica cauterizada, e quando a mente está cauterizada, a gente se torna aquelas pessoas, não pelo lado saudável, mas negativo, metódicos, sistêmicos, não nos abrimos para um novo, vivemos repetição daquilo que os outros fizeram, fazem, compram, vestem, gestos. As pessoas estão hoje vivendo um tempo assim, que tudo que o A faz, tudo que um tal influenciador faz, tudo que um artista faz, tudo que alguém faz, eu vou fazer também, eu vou comprar também, É incrível como que a falta de criatividade e a vida de algumas mentes cauterizadas não consegue pensar em coisa nova. Mas mais do que não pensar, é não se permitir para o novo de Deus. Por isso que às vezes o tempo para algumas coisas acontecerem, eles se estendem mais. Por isso que às vezes Deus precisa gerar algumas situações, inclusive para um fim de uma geração, para uma nova chegar. Por isso que às vezes Deus coloca algumas novas atitudes para que as coisas mudem. Porque quando a mente está cauterizada, a gente não acredita mais no agir de Deus. A gente diz, não, Deus operou, eu creio que Ele fez, eu creio que Ele curou, eu creio que Ele abriu. Mas e hoje? Como é que está a mente? Como é que Deus pode usar a vida de pessoas com a mente cauterizada? Veja que um empresário, nos dias de hoje, se ele não procurar diversificar, se ele não procurar reciclar, melhorar, se estruturar, estudar,
automaticamente ele está sujeito a ficar com aquela lojinha, com aquela postura e etc. Houve esses dias um testemunho de um amigo, ele estava dizendo que durante um tempo na infância dele, ele cresceu numa região aqui do Brasil, em que aquele local onde ele comprava pão e comprava o gênero alimentício quando menino, era onde os seus pais o mandavam ir lá e assim comprar as coisas. Ele cresceu, passou o tempo, ele mudou de cidade, casou, se tornou um homem bem-sucedido, aquele menino, hoje um pastor. Ele disse que ele voltou lá depois de 40 anos, e andando naquele lugar 40 anos, ele foi aonde ele cresceu, e ele achou a mesma venda. Lembra que alguns lugares a gente chamava de venda, era onde vendia o quilo de açúcar, aonde vendia o vinagre, o óleo em xícara, em copo, groselha em copo. Era assim, a gente não tinha muitas opções e nem muita grana. Então você comprava coisas em quantidade pequena. Sardinha em lata, por exemplo, era uma coisa, compra na venda tal, pede para marcar na caderneta. Isso aconteceu. Esse pastor foi até o local onde ele cresceu, e ele quis fazer uma visita para o dono daquela venda. Quando ele chega lá, ele encontra aquele dono da venda vivo, e também trabalhando ainda. Mas adivinha o que ele encontrou? Ele encontrou o mesmo tamanho da venda, ele encontrou o mesmo balcão da venda, ele encontrou a mesma cor da tinta de quando ele era menino, e se passou 40 anos. Ele encontrou, sabe, aquela pouca luminosidade, ele encontrou a mesma pouca luminosidade de quando ele vivia. Passaram-se 40 anos, e ele foi conversar com aquele senhor, se apresentou. Você é fulano? Assim, então. Ele disse: senhor, mas e esses anos todos? Porque o comércio cresceu ao redor, bairros saíram ao redor, a população aumentou ao redor. Ele disse: e aí? O senhor nunca não quis acompanhar, não quis fazer? Ele disse: não, para mim está bom, para mim está bom. Daqui eu tiro o meu feijão com arroz, daqui eu sobrevivo, e aqui está bom. Porque a mente daquele homem cauterizou. Assim como alguns mercados em São José, que eu estou dando apenas exemplo, nós temos várias situações, também cauterizou, não melhoraram. Quer ver um exemplo? Quando você falava como se a gente não morasse na cidade, né? Você morava num bairro e falava assim: pegar o ônibus para ir na cidade. Mas você já não mora na cidade? Não, é que você estava se referindo assim: eu moro aqui no bairro X, eu moro distante, numa periferia, e eu preciso ir lá na cidade. Banco só tinha no centro da cidade, os primeiros bancos. Alguns comércios só tinha no centro da cidade. Então as pessoas pegavam ônibus para ir para a cidade, e a gente ia lá, comprava algumas coisas, visitava o centro, que era o que tinha. Não tinha shopping, não tinha algumas coisas. Médicos, dentistas, a gente ia onde? Na cidade. Só que o tempo passou. E aí alguns profissionais de saúde entenderam que o centro ficou saturado. O preço ficou alto. Uma disputa tapa por cliente. E alguns resolveram inovar. No quê? Vou construir uma clínica na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste. Parecia loucura. Como que um dentista, né, um odontologista, vai sobreviver com uma clínica na Zona Sul? Lá no Cajuru, lá no Novo Horizonte, bairros aqui da cidade. Ou lá no Jardim Oriente, lá no Campo dos Alemães, no Imperial. Pois bem, alguns profissionais de saúde, e já há bastante tempo, eles saíram daquela mente cauterizada e abriram consultórios. E eu fui conversar com alguns deles um tempo atrás e disse: aí, fazia um tempo já. Ele disse: eu entendi que se eu ficasse ali no centro, eu ia morrer, eu ia disputar pão com manteiga, só.
Porque a coisa é assim. Conversei com alguns advogados. Quando você queria o advogado, você ia aonde? No centro da cidade, porque é lá que estavam os escritórios. Havia alguns prédios aqui em São José, que hoje estão até desativados para isso, que eram os melhores advogados que tinham. Hoje não. Hoje você vai na Vila São Bento, pertinho da gente. Eu passei lá um tempo atrás. Lembra do escritório do doutor fulano de tal? Na beira da Tamoios, quase ali. Você vai no Satélite, você vai no Bosque, você vai no Jardim da Granja, você vai em vários bairros da cidade. Você encontra oftalmo, você encontra dentista, você encontra advogado, você encontra clínicas, você encontra mercados grandes, que a pessoa não precisa mais sair de lá, 20, 14 quilômetros, para vir aqui, porque abriu um lá, porque alguém abriu a mente. A coisa não ficou cauterizada, não se limitou. Academia. Ora, eu era moleque, eu gostava de treinar, mas não havia algumas academias, nem pensar nos bairros. Onde é que tinha? No centro, na cidade. Tinha que pegar ônibus ou ir de bicicleta para treinar lá perto do Mercadão Municipal. Um lugar que hoje, pelo amor de Deus, não sei como é que eu vivi no lugar daquele. Mas era o que tinha. Só que algumas pessoas se formaram em educação física. Alguns profissionais resolveram investir, fizeram parcerias e montaram algumas empresas em lugares aonde os outros não tinham ido, aonde não havia ninguém. Ousaram pensar fora da curva, ousaram se comportar fora da curva, ousaram sair de um sistema cauterizado. E aí, essas mesmas pessoas que eu conversei, eu disse: como é que está a vida financeira? Ele falou: melhor coisa que eu fiz. Comprei isso, comprei aquilo, tenho isso, tenho aquilo. E se eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse que mudar de profissão. Ou talvez eu tivesse vivendo numa míngua, porque todo mundo quis ficar ali. E quem ficou aglomerado, quem ficou com aquele comportamento de mente, não evoluiu. Mercados se perderam. Os primeiros supermercados grandes da cidade, uns ainda existem, mas muitos perderam muito espaço. Por quê? Porque outros vieram crescer e inovaram. Hoje você vai no mercado, a grande maioria não tem nem preço nos itens. Você tem que pegar e passar por um leitor de código de barra e ele te fala o preço daquilo. Ora, isso é inovação, isso é mudança. E por aí vai. Os carros de hoje não são mais, a mecânica não são dos carros antigos. O sistema de injeção, o sistema de direção, não são mais assim. Nós temos ideia, por exemplo, de veículo, a gente tinha que colocar gasolina no reservatório de gasolina, porque no tempo frio a coisa era assim. Hoje os carros, os modernos, já não estão nem com esse sistema, é partida elétrica. Não tem mais aquela necessidade. Mas a empresa que não se atualizou, que não acompanhou, que quis continuar do mesmo jeito, se perdeu no tempo. E assim, meus irmãos, muitas das vezes, nós corremos um grande risco de não vivermos o extraordinário de Deus. Pela mente pequena, servimos a um Deus grande, mas nos recusamos a deixar Deus trabalhar na nossa vida. Você lança um desafio, não, mas precisa isso. Você lança uma campanha, mas tem necessidade disso. Você ousa fazer uma ação social, alguns não se envolvem, porque está bom a vida que estão vivendo, o jeito que estão vivendo, porque a mente continua cauterizada. Hoje, graças a Deus que não tem mais, mas já teve aqui na nossa igreja, gente que arrumava confusão por causa de banco, que achava que aquele lugar era dele. Deixa eu dizer em alto e bom tom: aqui ninguém tem lugar de especial.
Quem chega, senta, tal, tem uma equipe que trabalha com os visitantes, etc. Tal. Mas ninguém é dono dessa cadeira aqui, ó. Não, se eu não sentar aqui, a coisa não vai. Pensa comigo, eu sentei a vida inteira ali ou aqui. Aí chegam visitantes na igreja. Chegam pessoas que nunca vieram, cristãs ou não cristãs. E aí não tem lugar para elas. Ou os melhores lugares talvez fossem esses aqui ou aqueles ali. Aí chega um colaborador, voluntário, obreiro, seja o que for, diz assim: querido, faz uma gentileza, deixa fulano sentar aí, tem visita. Ele fala: eu não, eu cheguei mais cedo, esse é o meu lugar, eu sento aqui há tantos anos. Mas é um visitante, é uma pessoa. Não, eu não vou sair. E quando sai, no meu exemplo, depois fica reclamando, falando, dizendo: chego mais cedo, as coisas mudaram naquela igreja, as coisas mudaram, agora tem que ser assim, tem que ser assado, e etc e tal. E quantas vezes faz um gesto que o visitante se constrange, alguém fica constrangido e fala: não precisa, até fica no culto naquele dia, mas não volta mais, porque ele se sentiu um pouco constrangido com isso aqui. E a gente ora: Senhor, Deus faz, Senhor isso, Senhor aquilo, mas a nossa mente não muda. Quer ver outro exemplo para a gente entrar no texto? Quem Deus vai usar se eu não me colocar à disposição? Quem Deus vai usar? Não, para mim não, isso aqui não, isso aqui põe para... Quem Deus vai usar? Quem Deus vai colocar algo extraordinário para... Quem serão os novos? Quem serão os novos ministros de louvor? Quem serão os novos instrumentistas? Se ninguém mais quer aprender música, se ninguém se interessa em se especializar, não, fulano de tal já canta há 40 anos. Outro dia um pastor estava conversando comigo, a luta que ele teve, porque as coisas mudaram, não se canta mais algumas canções, louvores, da mesma forma. Tem gente que cria problema por causa do ritmo de um hino. Não, mas na minha época só se cantava assim. Tá, mas as coisas evoluíram, a cultura do povo mudou. Hoje as coisas estão diferentes. Não, mas eu não aceito. Não, mas eu não fico. Como é que Deus pode fazer coisas novas em nossa vida com a mente cauterizada? Senhor, nós oramos, nós buscamos, nós falamos, Senhor não nos ouve. Então vamos dar uma lida no texto de Isaías 43. O texto básico que eu quero é o finzinho, mas faz necessário para a gente compreender. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar nos rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos os que me reconhecem como Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúna as nações, junte os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Eu sou o Senhor, e não há outro Salvador.
Primeiro, previ sua salvação. Então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha que eu sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Assim, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir dos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Preste atenção nos dois versos finais que nós vamos ler, o 18 e o 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Até aqui. O que Deus está dizendo nesse texto? Primeiro, o profeta Isaías viveu num tempo de grandes desafios. Nesse tempo, o povo estava vivendo no cativeiro babilônico. Por qual motivo? Por eles mesmos. Eles estavam longe de casa, longe da terra natal, e eles enfrentavam grandes adversidades. Deus usa o profeta Isaías para trazer-lhes palavras de consolo, dizendo que o Senhor faria. O Senhor usa o profeta e reafirma que Ele, Deus, é Ele quem os criou e é Ele que vai fazer a redenção, que significa salvação. Ele fala, o próprio Deus fala, como você leu no texto comigo agora, pela boca do profeta, vai dizendo dos cuidados de Deus pelo povo. O texto nos vai dando claras declarações que Deus vai resgatá-los e os protegerá como já fez no passado. O Senhor vai falando isso. E Deus vai falando para eles que eles estão vivendo um momento de incerteza, um momento de angústia, um momento de dificuldade. Então Deus os lembra, pela boca do profeta, o que Deus já fez por eles. Por isso que ele fala, olha, eu dei o Egito por vocês, eu dei Sebá por vocês, eu tirei a vida de outros para salvar vocês, eu cuidei de vocês em situações assim, assado. Deus vai reafirmando para eles o que Ele já fez e quem Ele é. Ele disse, olha, pode chamar qualquer nação do mundo, procure saber qual Deus conseguiu fazer aquilo que eu fiz por vocês. Vocês, ele está dizendo, são minhas testemunhas. Ache as testemunhas de outras nações, para que eles confirmem que algum Deus fez coisas como eu fiz. E ele fala, fique tranquilo, aqueles que estão distantes eu vou reagrupar, aqueles que estão no norte e no sul eu vou trazer de volta. Então Deus está ministrando aqui, primeiro, eu criei vocês. Ele está dizendo, eu conheço vocês, eu sei quem são vocês, eu os criei, o Senhor diz, eu os formei. Ele está falando aqui como na condição de criador e de redentor. O que é isso, pastor? Ele está dizendo, eu vou trazer a salvação, eu vou trazer o alívio, eu vou trazer o escape. Vamos trabalhar com essa ideia na questão de redenção. E Deus está falando. Em todo esse texto que nós lemos, fica claro algumas coisas para nós. Primeiro, a fidelidade de Deus. Eu posso falhar, eu posso não ser fiel, mas Deus permanece fiel. Deus continua o mesmo. Ele também está dizendo no texto do poder dele de libertar. E não se esqueça, o povo está vivendo dentro de uma situação de um cativeiro, que é a Babilônia. E Deus está dizendo para eles, eu vou tirar vocês daí. Por isso Deus traz à memória o que Ele já fez no passado. Os milagres, Ele fala do Egito, Ele fala das coisas fantásticas, Ele fala das libertações, dos milagres. E Ele está dizendo, vocês precisam confiar em mim. O que o texto está dizendo para nós aqui é que nós precisamos, como os nossos irmãos,
guardar no coração a certeza de que Deus está cuidando da gente. E que Deus vai dar o escape para a gente. Que Ele vai prover a redenção para a gente. Ele está dizendo que Ele não é um Deus de saudosismo. O que é isso, pastor? Um Deus que fez há 30 anos atrás, agora não faz mais. Um Deus que curou há tantos anos atrás, agora não cura mais. Um Deus que usou fulano e Beltrano há 15 anos, agora o fulano e Beltrano está vivo, mas ele não usa mais. Ou agora tem outras pessoas e Deus não usa mais. Não, Ele está dizendo, eu não sou esse Deus. Eu sou o Deus que fiz ontem, sou o Deus que faz agora, e sou o Deus que farei amanhã. É isso que o Senhor está dizendo. E o texto diz que o Senhor, Ele cuida do seu povo. É outra declaração forte, vocês são um povo meu. E Ele diz, qual é o Deus que pode fazer coisas novas na vida de vocês? Aí o texto que nós lemos, o verso 18, ele fala exatamente assim. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que eu já fiz, ele diz, esqueçam tudo isso. Tudo que Deus já fez. Não no sentido de nunca mais se lembrar. Ele está dizendo, isso que eu fiz. Mas ele está dizendo, isso já foi. Isso aconteceu de fato, mas isso já passou. Ele diz, isso não é nada com aquilo comparado com o que eu vou fazer. Só o Luiz Antônio entendeu. Ele está dizendo, isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Então ele está dizendo, todas essas coisas que eu elenquei para vocês, todas essas coisas que eu narrei para vocês, de fato aconteceram. Mas não fiquem com a mente presa só naquele tempo, porque eu vou fazer coisas no meio de vós que não são nem de longe comparadas com as coisas. Aquilo que eu fiz lá foi excelente, mas o que eu vou fazer é melhor do que aquilo. Aí ele fala no verso 19, porque eu estou prestes a realizar algo novo. Grave isso, algo novo. Aí ele diz, vejam, eu já comecei. Não percebem? Ele fala, eu vou abrir um caminho no deserto, farei nos rios de terra que são seca, farei rios na terra seca. Eu queria que você entendesse isso. O que Deus está falando para eles e agora falando para nós? Ele diz, eis que farei algo novo. Aí você fala com alguém assim, escuta, nós vamos fazer um evento, ou nós vamos fazer isso, ou nós vamos agora construir. Nossa, mas com esse povo? Não, com fulano e Beltrano que nem vem. Deus está querendo usar, através do profeta, e dizendo, abra sua mente para as coisas novas. Abra sua mente. Olha o que ele diz. Eis que eu, olha o texto. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado com o que vou fazer. Pois eu estou prestes, ou seja, eu vou fazer, está quase na hora, um algo novo. Aí ele fala, veja, eu já comecei. No caso, os babilônicos perderam a sua homogeneidade, porque o Senhor levantou outra nação, e eles que confiavam nos seus navios, na sua potência, eles acabaram fugindo, e perderam aquele status que eles tinham. E o Senhor fala assim, eu já comecei, vocês não percebem? E é isso que eu queria ter com você para a gente orar essa noite, irmãos. Presta atenção. Quando a gente tem a mente cauterizada, a gente se recusa a aprender, a gente se recusa a ser aconselhado, advertido, chamado a atenção, a gente se recusa a ser orientado, porque a minha mente está cauterizada. Não, isso não tem nada a ver. Não, eu não penso assim. Agora, pense comigo, entre no raciocínio bíblico. Como é que Deus pode usar alguém, eu vou dar um exemplo, numa liderança, num cargo, que a mente dele é bloqueada. Mente bloqueada.
Como é que Deus pode fazer uma coisa nova se o líder é um líder de mente bloqueada? Porque ele está dizendo, eu já comecei a fazer. Vocês não perceberam? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Pega o culto de domingo. Você percebeu que Deus já começou a fazer coisa nova no meio da gente ou não? Percebeu? E qual deveria de ser a nossa atitude, a nossa reação diante daquilo que Deus está fazendo? Opa, eis-me aqui, Senhor. Opa, eu estou nesse negócio. Como disse o profeta, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas a mente cauterizada não se permite a um novo de Deus. Então Deus não pode. Ele tem poder para fazer, mas Ele não pode fazer. Porque algumas mentes, em algumas circunstâncias, não acreditam. E se acreditam, ficam com saudosismo do que já fez, do que aconteceu. Ah, não. Deixa eu te contar uma história. Eu era garoto, meus 12, 13 anos, quando nós fomos uma reunião, meu pai me pediu que eu fosse uma reunião de líderes na época. E aí quando eu cheguei lá, eu era jovem, garoto, pré-adolescente. E aí eu fui para uma reunião naquela época. Reunia vários pastores e líderes da região, e veio alguém que foi ministrar sobre aquela liderança do Vale do Paraíba. E aquele homem começou a falar sobre, olha o que ele disse, que o telão era pecado, que não era nem telão, era o data show, que aquilo era coisa do inferno, que a igreja se tornou cinema. Olha, e aí tinha uma bateria na igreja, que não sei se você sabe, não tinha bateria nas igrejas e nem guitarra. E, aliás, em muitas hoje não pode ter. É só o instrumento, um teclado e por aí vai. Pois bem, naquele dia, estava eu, mais alguns jovens, vestido com o kit crente, paletó e gravata, num domingo de sol de 40 graus, porque o sistema assim trazia. E nós ficamos ali naquela reunião, ouvindo um monte de coisas, como se aquilo, de fato, encerrasse o assunto. O tempo passou, e as coisas foram melhorando, se ajeitando. Hoje tem violão elétrico, tem guitarra, tem contrabaixo, tem microfone sem fio. Hoje nós estamos filmando, hoje nós temos alguns lugares, algumas luzes, etc. e tal. Hoje os cultos nas igrejas melhores, maiores, elas têm espaço considerado para algumas faixas etárias, que seja o culto infantil, a igreja infantil, espaço para os jovens, espaço para adolescentes. Mas veja se ficar com a mente fechada. Sabe como é que nós vamos entender? Não, nós vamos chegar, vamos fazer isso, e é só isso, e ponto, e acabou. Como se ninguém mais fosse ou pudesse ser usado por Deus para coisas extraordinárias. Então, assim, as pessoas que estão lá fora, os traficantes, os viciados, os bandidos, as prostitutas, os que querem suicidar, as pessoas que têm aversão ao Evangelho, as pessoas que nunca pisaram o pé dentro de uma casa do Senhor, elas ficam como? Nós ficamos numa posição com aquela mentalidade, e essas pessoas que nunca chegaram, a gente não permite que o Espírito crie uma ferramenta, use em nós, para que a gente possa lhes atingir, para que a gente possa lhes tocar. E o Senhor está dizendo, como nesta tarde, ao meu coração Ele estava ministrando, como eu posso fazer coisas novas com mentes cauterizadas. Você percebe que alguns dias o Espírito tem nos conduzido aqui e dizer, pode ser que alguém vai dizer, agora eu não sirvo mais, agora não funciona mais. Mas não é que não serve mais, é a mente que cauterizou, é a mente que não quer melhorar. Então veja, hoje a gente tem uma mesa digital, a outro dia era na loja, mas não tinha. Essa mesa que está aí tem que correr atrás, tem que estudar, não pode ficar só naquilo que o cara passou, porque nós já vamos mudar de configuração. Mas isso não tinha. Sabe como é que era o som? Era uma caixa de som que plugava fios num cabo, tocava, era um microfone com cabo que era na mesma caixa. Quem lembra disso aqui? Era assim que funcionava. Não tinha essa estrutura que tem hoje. Agora, se eu tiver com preguiça de estudar, se eu tiver com preguiça de melhorar, que tipo de evolução e de qualidade Deus pode fazer na minha vida para atingir onde Deus quer atingir, se eu não me abro para o novo? Aí o texto diz, eis que eu já comecei a fazer coisas novas no meio de vós. Mas uma mente cauterizada, sabe como é que ela age? Culto de quarta-feira, meu irmão,
é um culto de oração, é um culto de busca, é um culto diferenciado, mas é culto, é um culto que eu preciso estar tão quanto o culto de domingo. Aí o texto, o Senhor está dizendo assim: esqueça o que eu já fiz, esqueça tudo, porque o que Deus tem que fazer daqui para frente, Ele está falando para quem? Põe a tua mão sobre o teu peito agora. Ele está falando sobre você, Ele está falando sobre nós. Esqueça o que já deu certo, esqueça aquilo que foi bom. Irmãos, Deus está falando com você. Deus está falando com a menina de 14 anos, Deus está falando com um homem de 70, Deus está falando com um pastor de 50, Deus está falando com uma irmã que cuida da cantina há tantos anos, mas eu cuidei da cantina, foi bom até aqui, mas a gente pode fazer. Deus está dizendo: eu quero fazer coisas novas no meio de vocês, eu quero gerar outras coisas no meio de vocês. Silvia, você lembra que há um tempo, Mancida, que já trabalhou da cantina, que as coisas eram mais ou menos assim, e era funcional, e funcionava mesmo, era um salgado, um copo disso, num papelzinho, num guardanapo, e não sei o quê, e eram as primeiras cantinas e funcionou muito bem. Mas hoje as coisas mudaram, tem vigilância sanitária mais atuante, a gente precisa dar uma vitrine melhor, a gente precisa vestir uma touca na cabeça, a gente precisa trabalhar com luva, a gente precisa fazer uma comida diferente. Às vezes na igreja vem pessoas que não podem comer coisas com leite, tem problema com leite, né? Aquela questão da lactose, então a gente precisa pensar. Olha que coisa, hoje a gente tem crianças que vêm para a igreja, algumas com algumas necessidades diferentes dos outros. Hoje nós temos uma faixa de pessoas, por exemplo, que vêm para a igreja com o casamento destruído, separado, divorciado, viúva, etc e tal. Como é que a gente faz? A gente vai ficar, aquele negócio? Não, meu irmão, Deus está dizendo para nós, e pega a visão, entende o que Deus está falando. Talvez 2, 3 ou 4 ou 5 vão viver isso aqui. Deus está dizendo: tudo que eu já vivi com vocês foi bom, foi gostoso, foi saudável, eu operei tudo, mas o que eu tenho para fazer no futuro de vocês, eu já comecei, é muito melhor, é muito maior daquilo que eu já fiz. Você entende o que Deus está dizendo para nós? É muito melhor. Mas se eu ficar com a minha mente assim, eu não vou, eu não quero, eu não aceito, eu não sei o que. Escute bem, como é que Deus pode liberar uma unção diferente? Como é que Deus pode usar? Deus não vai usar o pedestal, Ele não vai usar o pedestal, que é um ser inanimado. Ele precisa usar gente. Quem será testemunha de Deus? Gente. Cadeira não é testemunha de gente, mesa não é testemunha de gente. Perceba que até os utensílios do templo, quando foram domados, porque o povo se afastou, os utensílios, apesar de consagrados, não geraram situações. Deus até puniu alguns reis que tocaram e fizeram mau uso daquilo. Mas o que o Senhor fez, Ele estava dizendo: é o meu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. Eu vou repetir de novo: Deus tem compromisso com o seu povo. Os filhos de Deus não são gente mortas. Os filhos de Deus não são pessoas apáticas. Os filhos de Deus, Ele diz: olha, os jovens vão ter visões, os anciões vão fazer coisas extraordinárias. O povo de Deus é um povo vivo, é um povo eficaz, é um povo que vai para cima, é um povo que não desiste. Olha, se tem um povo na face da terra que tentam acabar com ele, não é de hoje, é o povo judeu, o povo hebreu. Olha, já mataram milhões desse povo, tem se levantado contra, mas a mão de Deus está sobre aquele povo, assim como a mão de Deus está sobre a sua vida. Eu queria que você entendesse, meu irmão. Eu gostaria, talvez que você entendesse de tal forma, que saísse um glória, um aleluia, dizendo: Senhor, eu estou entendendo, é comigo essa palavra que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo no texto, tudo isso que eu fiz, eu li todos os 17 versículos acima com você, para descrever o que Deus já fez. Mas agora Deus está dizendo: esqueça, porque nisso tudo não é nada comparado ao que eu vou fazer a partir de agora. E aí ele está dizendo, olha aqui, olha, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Não, você não entendeu. Ele está dizendo: eu estou prestes a realizar algo novo. Eu conversei com alguns amigos de domingo para cá e disse: olha, a igreja teve pastores e amigos que jubilaram mais do que alguns dos nossos.
Teve pastor ontem que quase orou em línguas, pulando, disse: Kleber, não estou acreditando. Eu falei: Deus purinho. Aos nossos olhos, era impossível algumas coisas. Mas quando Deus resolve abençoar, Deus torna o impossível possível. Deus faz portas se abrirem. Pelo amor da tua vida, diga aleluia. Pelo menos isso. Deus faz o extraordinário. Mas quando a mente está cauterizada, você fala assim: olha, nós precisamos criar alguma situação. Vou dar um exemplo. As pessoas entram no banco, porta rotatória, é um guarda, põe sua chave, celular, etc, etc. Você vai em alguns lugares, aquele atendimento frio. Eu, às vezes, vou fazer exame de sangue num determinado laboratório, e eu chego lá, tem uma pessoa tocando o teclado, desde as 7 horas da manhã, porque o ambiente já é pesado, né? Já vai pessoas ali fazer exames, e alguns mais difíceis. Ou tem um violonista tocando ali. Em alguns laboratórios, você vai, termina o exame, você tem um café, tem um pão de queijo, tem um bolinho, tem um negócio, mas tem uns que são assim, né? Aí a gente não volta lá também, vamos no outro. Tem alguns lugares que você vai, hoje eu fui no banco, cheguei lá no banco, embora não comi, mas eu cheguei, estou lá conversando, quando eu passei numa mesa, estava lá para quem quisesse, bolo de cenoura, bolo de fubá, isso. Eu falei: meu Deus, como é que eu entrei e não vi isso aqui, meu Senhor da glória? Tinha café, tinha açúcar, tinha isso e aquilo. Sabe o que isso significa? Que as pessoas, quando pensarem em ir num banco, eles vão num lugar onde sorriram para ela, aonde estenderam a mão, aonde tem uma água gelada, aonde tem alguém que diz: bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, você já foi atendido, você quer sentar? Enquanto você está sendo aguardado, posso te trazer uma água, posso trazer isso, posso trazer aquilo? Sabe, agora imagine uma pessoa com a mente cauterizada. Imagine uma mente cauterizada. Uma barbearia. A gente passou a semana num local lá na cidade, e a gente olhou e falou: mas é uma barbearia. Só que era o que lá? Era um negócio, era um disco voador para criança. Mas eu achei que fosse uma loja de brinquedo. E a Fernanda falou assim: não, tem cadeirinha para cortar o cabelo das crianças. Irmão, que coisa fantástica. Não tem cara de barbearia, mas é barbearia. Entendeu? Sabe aquela cadeirona antiga do seu Tacílio, que a gente senta lá para trás, aquela navalhona velha? Daquilo não tem mais. Eu olhei e falei: meu Deus. Então o garoto que tenha um problema, um especial, uma condição especial, ou um garoto que não cortou o cabelo, quando ele chega naquela barbearia, ele vê um carrinho, ele vê uma cadeira com luzes, com coisa, ele não está preocupado, porque o ambiente o cativou. Eu acho isso fantástico, porque Deus dá sabedoria para a gente. Deus está dizendo para a igreja, o Brasil para Cristo de São José dos Campos, e para você que um dia vai ouvir ou está assistindo agora: Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para mudar a tua realidade. Escute bem, a obra de Deus com você ou sem você vai ser feita. Entendeu ou não? Ou eu, Kleber, me deixo ser usado pelo Senhor, ou Deus vai usar outras, e tomara que eu não seja um empecilho para algumas coisas acontecer. A questão é: como é que Deus pode fazer coisa nova na sua casa, no seu casamento, se é a mesma ladainha? Sabe o que é ladainha? É aquela repetição de chatice, é aquelas coisas o tempo todo. A gente não se presta para dar glória, para fazer algo diferente, mas é só coisas pesadas. Eu te pergunto: como é que Deus pode te entregar uma coisa diferente? Imagine uma juventude que não quer estudar, que não quer crescer. Como é que a igreja poderá ter amanhã médicos, doutores, empresários, gente técnica, se o Deus está dizendo: vai,
Como Ele está dizendo essa noite, vai para cima, faça que eu estou com você, caminha, levanta, se sacrifica, porque eu vou abençoar você. E o Deus está dizendo, eu já comecei a fazer coisas novas, eu já comecei, você não percebeu? Escute bem quem me ouve aqui esta noite, eu não gostaria que você respondesse como a maioria às vezes faz sem entender. Quantos estão percebendo que Deus está fazendo coisas novas no meio de nós? Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele está fazendo. Ele está fazendo. E eu vou dizer para você, Ele também está curando de problemas de saúde hoje, em nome dEle. No momento em que você glorifica, no momento em que você está aí, dando atenção à palavra, olha, preste atenção, aquela situação que estava incomodando, Deus está limpando, Deus está fazendo o extraordinário, Deus está renovando células, Deus está desentupindo artérias, Deus está fortalecendo ossos, Deus está limpando a tua visão, Deus está abrindo o caminho, que eu estou fazendo coisas novas no meio de vós. Mas, se a gente não permite, como é que a gente vai ser instrumento na mão de Deus? Como é que vai ser? Eu tentei aprender música, tocar violão. Meu pai achava que eu e meu irmão ia tocar. Meu irmão até foi o violão. Mas o meu negócio, apesar de eu fazer aula prática de música, bona, aqueles negócios todos, mas o meu negócio sempre foi percussão. E o medão de falar para o pai, meu negócio não é. E ele comprou violão para mim e para meu irmão. Meu irmão foi que foi. E eu ficava, quem toca aqui, sabe, quem quer pão, tum, dum, dum, tum, dum, dum. Aprendi a tocar um hino e fiquei nisso, tum, dum, dum. Eu lembro até hoje qual é o hino. Quem tem Jesus tem tum, dum, dum, tum, dum. Quem não tem nada, tum, dum, dum. Era quem quer pão, era aquelas cifras que eu sabia fazer. E eu ficava com uma raiva. Quando meu pai, deixa o Dinho tocar agora. Eu, o Dinho pegava, tocava, e eu não conseguia. Aí um dia eu falei, pai, o negócio é o seguinte, eu não pego bem com instrumento de corda para mim tocar. Mas rapaz, você tem... Eu não gosto. Eu gosto de bateria. Que bateria que eu quero? Pensa num gordinho de 9, 10 anos, eu quero bateria. Meu pai ficou marara comigo e falou, rapaz, eu me lembro que meu pai comprou com muita dificuldade uma bateria, sem profissional. Irmãos, a igreja nunca teve um baterista e nunca teve uma bateria. Mas o dia que aquilo chegou para mim, chegou para a igreja fez assim, ó, porque a gente tinha instrumento, tinha um sanfoneiro, tinha um irmão que sabia música, mas ele só tocava as notas que ele queria, então a gente ia para cá e ele ia para cá, e ele ainda tinha problema de audição, é o que a gente tinha. Então se brigar com ele ainda não vinha na igreja 3 domingos, iguais alguns. E de repente, meu pai olhou e falou, esse menino é para isso. O que a gente precisa entender é que se a gente ficar com a mente cauterizada, nós vamos ficar com a mesma risadinha. Nós vamos ficar com o mesmo jeitinho. Sabe o paletó do Mário Fofoca? Sabe qual que é aquela série que do Mário Fofoca? A gente vai usar 40 anos depois do mesmo paletó do Mário Fofoca. A mesma coisa. Porque a gente não quer se abrir para o novo de Deus. Tem como você fazer alguma coisa com quem não quer? Não tem, irmão. Sabe o que a gente faz? Senhor, prepara e leva. Leva para outro lugar, leva para Canaã, mas, Senhor, nós queremos viver algo novo de Deus, nós queremos viver o extraordinário de Deus. Escute bem, o extraordinário de Deus está liberado para vocês, para nós essa noite. Mas, irmão, se a gente não entrar, pense num jogador, que o técnico fala para ele assim, olha, se aquece,
que eu vou colocar você para jogar. Você era o reserva, não havia possibilidade. O cara que está afim de jogar, ele vai fazer o quê? Ele vai se aquecer, ele vai se alongar, ele vai pular, ele vai fazer, ele vai ter 5, 10 minutos. Meu irmão, ele vai dar sangue, ele vai correr, ele vai fazer coisas, sabe por quê? Porque a chance chegou. Deixa eu dizer algo para você. Deus não está procurando gente que sabe. Deus não está procurando gente que é bom. Deus não está procurando gente que é fera, que é mestre. Não, Deus está procurando gente fiel, gente compromissado, gente que não sabe, mas tem vontade de aprender, gente que não é bocudo, gente que está com disposição de dizer: eu estou aqui, pastor, vou fazer, eu nunca fiz isso aqui. A Silvia falou um negócio, eu nunca fiz bolo de cenoura, mas então vou tentar fazer um bolo de cenoura. Talvez não dê certo a primeira vez, não dê certo a quinta, talvez nunca dê certo o bolo de cenoura, mas o de maçã vai ficar bom. Então, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Deus está dizendo: apaga da tua mente tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já foi, os milagres que Deus já fez. Mas ali do lado, mas ali na frente, mas ali, mas você não está ali, você está aqui, e Deus está aqui, e também está ali. Deus está dizendo: esqueça o que está lá, crie, pare de copiar. Pare de copiar, abra a mente, fala: Espírito Santo, Senhor, me fala. Deixa eu te dizer, o cargo, talvez a função que Deus te deu, seja na cantina, seja na mesa, seja na mídia, seja na transmissão, seja líder de criança, seja o que for, meu irmão, a gente não pode ficar assim, tá bom até aqui. Não tá bom, porque Deus está dizendo: eu não sou o Deus que fiz apenas, eu sou Deus que faz hoje, eu sou Deus que vou fazer amanhã. Vai dar trabalho? Vai ter cansaço? Vai, mas você vai ser usado pelo Senhor, você vai ganhar almas para o reino de Deus. Deus vai prosperar a tua casa, Deus vai prosperar a tua família, Deus vai te dar mais saúde, Deus vai abrir a tua mente, Deus vai te dar tanto que você vai poder abençoar a vida dos outros. Deus vai fazer com que você ensine os outros a cantar, tocar, pregar. Deus vai usar você, pessoas que você nunca imaginou vão chegar diante de você e vão dizer: você me ensina. Deus está dizendo: esse é o novo que eu queria que você recebesse. Ei, você pode me ajudar a ler a Bíblia? Sim, esse é o novo. Deus, a sua palavra diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Seja ousado do Senhor, seja alguém que libera-se para o Senhor. Eu vou dizer de novo para essa igreja: eis que eu faço coisas novas no meio de vós. E ele diz: eis que eu já comecei a fazer. Diga para o teu irmão: ele já começou a fazer. Agora só os vivos, diga: ele já começou a fazer. Quando a gente não se abre para o novo, a gente não aceita ser chamado a atenção, mudar de posição. Mudar de posição. Mas a vida inteira eu toquei aqui, A vida inteira eu toquei aqui. Tá, mas só que esse estilo, esse jeito, não funciona mais. Mas a vida inteira eu só usei microfone com fio. Ô santo, a coisa evoluiu, varão. A coisa mudou. Há um tempo atrás os meninos falavam: pastor, precisa trocar a mesa. Pastor, a mesa precisa ser digital. Pastor, que essa mesa sei o quê? Eu falei: precisa. Só que precisa de dinheiro, precisa de gente também que saiba mexer com ela. Funcionou muito bem a mesa analógica para nós. Funcionou. Mas hoje, se a gente não muda, porque a nossa bichou de vez, aí teve que comprar. Mas o que a gente faz agora? A gente põe ela no telão e deixa de enfeite? A gente corre atrás. O evangelismo de ontem era o evangelismo da praça pública, era o evangelismo de entregar um folheto, que eu não estou dizendo que não funcionava, e até funciona. Só que hoje, a gente pode fazer coisas diferentes, porque as pessoas têm uma certa repulsa, a lei criou barreiras para algumas coisas, mas se tem uma coisa que Deus dá para a gente é sabedoria. Sabedoria. Nós escutamos uma palavra lá, escute bem e eu termino aqui, de um pastor num país
eu não me lembro, acho que era o Paquistão, que o missionário Edson Teixeira falou, aonde aquele homem orava o tempo todo assim, presta atenção, Senhor, me coloque em situação que eu possa pregar para os presidiários, para as pessoas, para os perdidos, para os criminosos, não sei o quê, num país que não podia pregar publicamente, que não pode, enfim. Esse homem, ele foi pego pregando o evangelho nas ruas, pregando o evangelho nas ruas. E aí a polícia o levou e ele foi condenado a presídio. Eu acho que foi condenado a 8 anos porque ele pregou o evangelho nas ruas. E aí o missionário foi conversar com o filho dele e consolar o filho dele, dizer assim: e como é que você está, né? Você deve estar triste pelo seu pai que está preso. Ele olhou, aquele menino olhou bem para a cara do missionário e falou assim: tô não? Meu pai está no lugar que ele sempre pediu. Como assim? O meu pai orava todos esses anos para que ele tivesse condições de pregar para gente criminosa que está perdida no crime. Meu pai orava quase que todos os dias para Deus lhe dar uma chance. Ele queria pregar para os perdidos. Mas como? Agora o sistema prendeu o meu pai e colocou meu pai na cadeia lá. Sabe o que meu pai está fazendo lá? Meu pai está no lugar onde ele pediu. Você fala, mas que doideira. Deus vai mandar um cara para lá para ficar preso? Escute. Esse homem, esse irmão, dentro do presídio, isso é um fato real, agora, aconteceu agora. Esse homem lá dentro do presídio, longe da família, a família podia visitar ele uma vez por mês. Ele começou a pregar para gente que não tinha mais nada, numa nação que não esquece o cristianismo. Ele começou a ganhar tanta gente para Jesus dentro da cadeia, que as autoridades daquele país, com 2 anos, botaram ele para fora do presídio. Aí esse mesmo missionário passou um tempo e encontrou aquele irmão e disse: ué, você não estava preso? Ele disse: eu estava. O que aconteceu? É que o sistema achou que eu era mais perigoso dentro da cadeia do que fora da cadeia. Porque dentro da cadeia ele estava ganhando mais gente para Jesus do que aqui fora. Eis que faço coisas novas, já não percebestes? Eu queria que você entendesse, e eu encerro para a gente orar e ir embora para casa. Uma mente cauterizada não aceita mudança, é inflexível. É inflexível. Precisamos mexer nessa cozinha. Não. Aí amanhã vem uma doutora em nutrição, aceita Jesus, entra na nossa cozinha. Um exemplo. Amanhã chega um camarada e fala assim: a gente precisa arrumar as coisas aqui. Não precisa nada disso. Aí o camarada chega, um arquiteto, um engenheiro, fala: não, a gente pode fazer isso. Aí, imagine eu, falou: vai mexer em nada. Deixa tudo como está. Mas está caindo, está assim, está assado. Chega alguém e fala assim: a gente pode comprar um bebedouro, fazer um negócio diferente assim. Não precisa. Para que um bebedouro com água gelada para os irmãos? Eis que faço coisas novas no meio de vós. A gente precisa estar com a mente aberta. Eu tenho falado para alguns aqui: anda comigo, vai nas reuniões comigo, vão nas conferências comigo, escute, fique lá, veja o que está acontecendo de bom. O apóstolo Joel fala assim: ó, tem coisa nova acontecendo lá fora, e as coisas novas a gente pode também ser usado por Deus aqui. A palavra de Deus para mim e para você essa noite, guarde bem isso: algo novo Deus está fazendo, algo novo Deus está fazendo, e se eu não abrir os meus olhos, Deus vai usar a criança, vai usar o estranho, vai usar quem que for necessário, porque Ele está aproximando-se o retorno dEle, e Deus está querendo fazer coisas novas no meio. Escute bem o que eu vou dizer para você. Nós, a obra, não é a igreja, o Brasil para crescer, é a obra de Deus. Ela não precisa de gente especialista. Uma das coisas que a gente erra é quando a gente olha para alguém e fala: fulano é especialista, fulano é profissional nisso. Mas às vezes alguns, não estou dizendo todos, não se abre, não quer. A igreja, Deus não precisa de gente especialista. É bom quando o especialista tem o coração de adorador, o coração de servo. O que Deus precisa é de gente que aceite ser mudado, moldado, trabalhado para frutificar no reino de Deus. Posso ouvir um amém, querido?
Ele diz: já comecei a fazer coisas novas. Ao deitar essa noite, faça uma oração diferente. Fala: Senhor, será que eu estou com a mente fechada? Peça para Deus falar com você. Peça para Deus falar com você. Senhor, o que eu poderia melhorar na minha vida para ser? Porque o Espírito vai fazer. Aliás, ele já começou a fazer. Uma pessoa disse para mim de ontem para hoje: mas você vai construir mesmo? Eu disse: olha, eu não queria, mas Deus direcionou para isso, então Deus vai dar o recurso. Eu vou fechar com você. Eu fui na reunião da rede de líderes segunda-feira. O pastor Alexandre pediu que eu pregasse, que eu dirigisse a reunião. Ele ia ministrar. Então eu dirigi. Quando chegou o meu momento, eu desci, fiquei nessa posição, e tinha um ministério de louvor de uma outra igreja que estava lá, e tinha algumas pessoas, um pastor que tocava, uma equipe 10, e uma senhora, aparentava ter os seus 58 para 60, sei lá, tinha aparência mesmo de senhora, e duas moças. Eu estava lá, como de costume aqui. Começou o culto para mim, não tem negócio de conversa. Tinha que tomar água, beber, conversar. Estava lá. Louvor rolando, e eu: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deus, essa irmã, eu estava de olho fechado, ela desce assim, e quando ela está, assim, acho que meio metro perto de mim, eu abri o olho, ela falou assim: eu não pude resistir. Eu preciso te dizer algo que Deus manda. E começou. A primeira coisa: Deus está te dando mais saúde. Deus está mexendo dentro de você para te dar saúde. E foi falando coisas que eu falei: meu Deus. Aí ela disse assim: e tem mais. Deus diz assim: não fique ansioso, não fique preocupado, porque é Ele que está no negócio, é Ele que vai abrir as condições. Ele disse assim: só faça aquilo que eu tenho colocado para fazer. Ele disse assim: não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu estou no negócio. Meu irmão, quando eu vi essa palavra, essa mulher nunca me viu, ela subiu para o altar, eu saí daquela reunião dizendo: Deus é Deus, o Senhor é o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, com o número de pessoas que estão aqui, as coisas vão acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Fique em pé, envolva-se, repete comigo: envolva-se. Você precisa se envolver, porque Deus tem algo novo. Quem pode falar isso alto comigo? Deus tem algo novo. Mais forte, diga: Deus tem algo novo. Ele já começou a fazer. Então não estranhe, porque daqui a pouco você vai estranhar. Uma criança está lá na recepção, daqui a pouco você vai chegar lá e vai ter um negócio diferente. Mas você tinha que ter feito todo esse tempo, pedir, você não fez. Você estava com a chance na mão, você não fez. Mas agora, não, mas esse menino chegou ontem, mas está cheio de vida. Chegou ontem, mas está sensível ao Espírito. Chegou ontem, mas quer ser um adorador. Porque Deus está soprando sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a sua vida, Fabinho. Deus vai ministrar algo especial na sua vida por esses dias, em nome de Jesus. Deus vai fazer. Gustavo, Deus está dizendo: estou disponível. Quer? Deus vai fazer coisas extraordinárias. Luiz Antônio, nós não vamos descansar enquanto o Senhor não nos colocar aonde Ele queria nos colocar. Toda a oração, pastor Luiz, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, chegou o tempo, este é o tempo em que Deus está liberando uma situação, um ciclo novo, em nome de Jesus. Amém ou não? Algo novo Deus está fazendo. Repete comigo: algo novo Deus está fazendo. Não seja um empecilho para as coisas novas de Deus. Não seja um empecilho. Ore a Deus essa noite, essa semana. Fala: Senhor, eu quero estar envolvido nesse mistério aí. Eu quero. Irmãos, tem tanta gente para ganhar para Jesus. Tem tanta gente nos hospitais precisando de capelania. Tem tanta gente nos presídios precisando de capelania. Tem tanta gente nesse bairro usando entorpecente. E para onde Deus vai nos levar daqui a um tempo? Tem um monte
monte de gente para ser salva. Eu já sei, eu já creio. Em nome de Jesus, você e eu precisamos estar nisso. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor.